Olá pessoal, meu nome é Moana Neri, eu sou aluna do professor Dr. Luiz César Rodrigues, da disciplina de Princípios da Química Orgânica 2, do curso de Biotecnologia do Centro de Biotecnologia da Universidade Federal da Paraíba. E esta é a minha segunda videoaula sobre a disciplina e ela fala sobre a estrutura cíclica de monossacarídeos, a formação de M-acetal e M-cetal, a estabilidade da glicose, a acilação e alquilação de monossacarídeos e a formação de glicosídeos. Bom, primeiro vamos falar sobre o que são os monossacarídeos. Bom, os monossacarídeos são os compostos mais simples de carboidrato, possuindo entre 3 e 7 carbonos. São monômeros, ou seja, não podem ser hidrolisados. Geralmente possuem gosto adocicado e são sempre solúveis em água. Os monossacarídeos podem ser geneticamente designados pela família a que pertencem e quanto ao número de carbonos de sua cadeia. Assim, monossacarídeos com 3 carbonos são trioses, com 4 tetroses, com 5 carbonos são pentoses, com 6 carbonos hexose e com 7 heptoses. Bom, a fórmula dele é constituída por um número de carbonos, o dobro de hidrogênio e o mesmo de oxigênio. Ou seja, no exemplo da triose, ela possui 3 carbonos. Então, ela vai ter 6 hidrogênios e 3 oxigênios. Aqui também na tetrose, 4 carbonos, 8 hidrogênios e 8 oxigênios. E assim acontece com os outros, da mesma forma. É acrescentado o prefixo aldo ou prefixo ceto, conforme a sua família das aldoses ou das cetoses, respectivamente. Pode ter, então, por exemplo, aldotriose, cetopentose, aldopentose, cetohexose, aldohexose, dentre outros. Percebe-se também a presença do sufixo -ose, comum aos oligosacarídeos, que, por sua vez, são também designados simplesmente oses, ou os mais conhecidos popularmente são as pentoses e as hexoses. Então, agora vamos falar sobre a estrutura cíclica de monossacarídeos, a formação de M-acetal. A representação estrutural de Fischer é útil para a distinção de enantiômeros, mas, na realidade, os monossacarídeos adotam uma conformação cíclica quando em solução aquosa. Tal conformação ocorre através da ligação covalente do grupo carbonilo com um dos grupos hidroxilo da própria molécula. Esta reação ocorre com as aldotetroses e com todos os monossacarídeos com 5 ou mais carbonos. A reação de um grupo carbonilo com um grupo hidroxilo resulta na formação de compostos conhecidos como M-acetais, se o grupo carbonilo for um aldeído, ou M-cetais, se o grupo carbonilo for uma cetona. As aldohexoses podem formar, através desta reação, anéis de 5 ou 6 membros,
conforme o grupo hidroxila, com que o aldeído reage. Pela sua semelhança aos compostos orgânicos furano e pirano, as aldoexoses que formam os compostos cíclicos são denominadas furanoses e piranoses, com estrutura em anel de 5 e 6 membros, respectivamente. As piranoses são, no entanto, mais estáveis em solução e constituem a forma predominante em organismos vivos. Bom, aqui nós podemos ver o grupo hidroxila e o grupo carbonila, na glicose e na frutose. E esses daqui seriam os M-acetal e os M-cetal. Após a reação que forma o M-acetal ou M-cetal, como eu falei, podem existir diferentes posições para o grupo hidroxila formado nesta reação, pela redução do carbonilo. Estes diferentes isômeros são denominados anômeros, podendo interconverter-se em solução numa reação chamada de mutarrotação. Então agora vamos falar um pouco sobre a estabilidade da glicose. A representação da D-glicose na sua conformação cadeira mostra por que ela é a D-aldoexose mais comum na natureza. Para converter a projeção de Rawl da D-glicose em uma conformação de cadeira, começamos desenhando a cadeira com um espaldar à esquerda e o pé à direita. Depois, colocamos o oxigênio do anel no canto posterior direito e o grupo álcool primário na posição equatorial. Seria bastante útil construir um modelo molecular O grupo álcool primário é o maior de todos os substituintes, e substituintes grandes são mais estáveis na posição equatorial, porque há menos tensão cistérica nessa posição. O grupo hidroxila, no carbono 3, está também na posição equatorial. Quando percorremos as linhas do anel, vemos que todos os substituintes hidroxila na 3-D-glicose estão nas posições equatoriais. As posições axiais estão todas ocupadas por hidrogênios. Vamos esperar o caminhão passar agora. Pronto, então, continuando, os quais requerem pouco espaço e, portanto, experimentam pouca tensão estérica. Nenhuma outra aldoexose existe em tal conformação, livre de tensão. Isso significa que a 3-D-glicose é a mais estável de todas as aldoexoses. Por isso, não surpreende que ela seja a aldoexose de maior predominância na natureza. Nesta imagem, vemos que a posição A está à direita, em uma projeção de Fischer, para baixo, em uma projeção de Harvard e axial, em uma conformação em cadeira. A posição 3 está à esquerda, em uma projeção de Fischer, e para cima, em uma projeção de Harvard, e na equatorial, em uma conformação de cadeira. Porque a mais 3-D-glicose,
que a D-glicose é uma solução aquosa em equilíbrio? Bom, o grupo hidroxila ligado ao carbono anomérico está na posição equatorial na 3D-glicose, ao passo de que ele está na posição axial na AD-glicose. Portanto, a 3D-glicose é mais estável que a AD-glicose. Assim, a 3D-glicose predomina numa solução aquosa em equilíbrio. Se nos lembrarmos de que todos os grupos hidroxila na 3D-glicose estão nas posições equatoriais, é fácil desenhar a conformação cadeira de qualquer outra piranose. Por exemplo, se quiséssemos desenhar a AD-galactose, colocaríamos todos os grupos hidroxila nas posições equatoriais, exceto os grupos hidroxila em carbono 4, já que a galactose é um epímero em carbono 4 da glicose. E em carbono 1, já que se trata do anômero A, colocaríamos estes dois grupos hidroxila em posições axiais. Bom, agora vamos falar um pouco sobre acilação e alquilação de monossacarídeos. Os grupos hidroxila de monossacarídeos apresentam a química típica dos alcoóis. Por exemplo, eles reagem com o cloreto de acetila ou o anidrido acético, formando ésteres. Os grupos hidroxila também reagem com o iodeto de metila, óxido de prata, formando éteres. O grupo hidroxila é um nucleófilo relativamente pobre. Por isso, o óxido de prata é usado para aumentar a tendência de saída do iodeto na reação SN2. Bom, agora vamos falar um pouco sobre a formação de glicosídeos. O M-acetal cíclico, formado por um monossacarídeo, pode reagir com um álcool para formar um acetal. O acetal de um açúcar é denominado glicosídeo, e a ligação entre o carbono anomérico e o oxigênio alcox é denominada ligação glicosílica. Os glicosídeos são denominados pela substituição da terminação "-e" do nome do açúcar pelo sufixo "-id" e "-o". Assim, um glicosídeo da glicose é um glucosídeo. Um glicosídeo da galactose é um galactosídeo, e entre outros. Quando o nome piranose ou furanose é usado, o acetal é chamado piranosídeo ou furanosídeo. Perceba que nessa reação, de único anômero com um álcool leva à formação tanto de quanto de 3 glicosídeos, o mecanismo da reação mostra porque ambos os glicosídeos são formados. Em uma solução ácida, o grupo hidroxila ligado ao carbono anomérico torna-se protonado e um par isolado
do hidrogênio do anel ajuda a eliminar uma molécula de água. O carbono anomérico do íon oxocarbênio resultante é hibridizado. Por isso, parte da molécula é planar. O íon oxocarbênio tem uma carga positiva, que é compartilhada por um carbono e um oxigênio. Quando o álcool entra por cima da relação ao plano da molécula, o 3-glicosídeo é formado. Quando o álcool entra por baixo em relação ao plano da molécula, o A-glicosídeo é formado. Surpreendentemente, a D-glicose forma mais a glicosídeo que 3-glicosídeo. A reação de um monossacarídeo com um álcool é semelhante à reação de um monossacarídeo com uma amina, na presença de uma quantidade de ácido. O produto da reação é um N-glicosídeo. O N-glicosídeo tem um nitrogênio no lugar do oxigênio, na ligação glicosídica. As subunidades de ADN e ARN são 3-glicosídeos. Bom, gente, então por hoje é só. E até a próxima videoaula, que será provavelmente na semana que vem. Então, tchau e até mais.